Então o crescimento ele requer muito foco, ele requer muita disciplina e, sobretudo, muita cultura e propósito norteando toda a rede, para que a gente faça o movimento correto, dentro dos parâmetros como foi falado. Já a questão da mudança regional, a nossa tese inicial de investimento, ela foi uma tese regional. Queremos ser líder Norte e Nordeste. Atingimos essa posição, somos relevantes no Norte e Nordeste, o mercado continua sendo muito atraente no Brasil. Existem oportunidades ainda também nas regiões do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e tomamos a decisão que temos um modelo suficientemente maduro e competitivo para também competir em mercados como São Paulo, por exemplo. Então hoje temos operações em São Paulo, Belo Horizonte, muito em breve Rio de Janeiro, ainda nos próximos meses, Espírito Santo e demais cidades do país. Então é um movimento que nós vamos tendo em função do amadurecimento daquilo que a gente vem entregando. Então isso nos torna mais confiantes e competitivos de forma geral. O entrevistado de hoje, da série Sonho Nordestino, é Leonardo Pereira, é o cofundador e CEO da Academia Cellfit, que hoje já tem 43 unidades em funcionamento e cerca de 150 mil alunos. Então, é um prazerzão de me entrevistar. Obrigado, João. Prazer é meu. Parabéns pela iniciativa do programa. Acho que toda ação que possui o intuito de trazer visibilidade para o que a gente tem de melhor no Nordeste em termos de empreendedorismo é sempre muito bem-vindo e louvável. Então, parabéns. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E para a gente começar, eu queria contar um pouquinho de como foi o início disso. Então, você já era um executivo e tudo mais, só que como foi que começou a idealização do negócio, porque o ramo de academias, como foi que tudo isso começou? Legal. Eu sempre gostei de praticar esporte, pratico esportes até hoje. Tudo começou, eu vim do mercado, fui executivo do mercado, trabalhei em grandes empresas no Brasil. E em cerca de 2009, 2010, adquirimos uma empresa familiar, que era uma empresa de material cirúrgico. E o que foi bacana é que aquilo que a gente vinha acumulando em termos de experiência do mercado, começamos a aplicar na empresa. E alguns resultados foram facilmente vistos. Eu gostei daquilo, aquilo me despertou bastante interesse. Eu costumo dizer que ali eu fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo, né? Depois daquilo, tivemos mais dois negócios, né? O segundo negócio foi o Massa Box, fast food italiano, high-end, de produtos realmente bem sofisticados, e também academia de ginástica. Falando especificamente do Massa Box, tivemos problemas com o termo inbox, que eu acredito ser um termo de domínio público. Entretanto, uma outra grande rede do Brasil e da América Latina demandou esse domínio, essa marca, essa parte da marca. E o projeto, a tese inicial de investimento desse negócio estava muito ancorado em franquia. Então você, quando pretendia franquear alguma coisa e aparecia uma eventual disputa, litígio com uma daquelas grandes marcas de fast food no Brasil, isso espantava um pouco os clientes interessados no Massa Box. Então esse projeto ele não avançou, eu acabei vendendo a minha participação. E foi um projeto que me trouxe muito aprendizado, né? Sobretudo trabalhar com alimentação. Fast food é uma coisa que realmente ela é muito genuína, muito específica. E atrelado a isso, existia a academia de ginástica. Nesse mercado, nesse momento, eu estava empregado trabalhando como um diretor de operações de uma empresa, de uma multinacional sediada em Pernambuco. Tinha interesse de continuar abrindo negócio, porque tinha gostado, tinha sido já mordido pelo bichinho do empreendedorismo. E aí, um amigo, sócio, cofundador também, chamado Nelson, tinha já uma academia há algum tempo. Decidimos analisar o negócio, eu fiz o convite para que a gente viesse a abrir alguma operação juntas. E naquele momento, nós decidimos abrir uma operação mediante análise dos números do P&L da unidade, mas focada em musculação. Esse ano era 2011, 2012, sobretudo existia o advento da classe C e D em termos de aumento de consumo e efetivamente capacidade de consumo, né? Eles começaram a ter mais poder de consumo. E nós pensamos em ter algo intensivo em equipamentos, massivo em população e que a gente pudesse
começasse a explorar esse segmento não atendido da população brasileira. No momento existe esse posicionamento que vocês trouxeram aqui no Brasil? Ele não era muito difundido. Algumas empresas sim já começaram a explorar esse segmento, mas ele ainda não era bem difundido, né? E nós decidimos realmente abrir uma unidade. A taxa de penetração no Brasil é de 4,76%. O que é que significa isso? Significa que do total da população que frequenta a academia de ginástica, menos de 5% de fato frequentam, né? Então é um número muito pouco representativo do total da população brasileira. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, 21%, Canadá, 23%, a Holanda, quase 20%, os países nórdicos, aí existe um ambiente regulatório mais favorável, você tem taxas de quase 30%. Lembrando que o Brasil é o país mais sedentário da América, né? Então havia uma combinação e um potencial de exploração dessa atividade muito relevante no Brasil. Então abrimos a primeira unidade. A primeira unidade foi dentro do grupo Pão de Açúcar, em Salvador. Construímos um business plan, construímos um business case e ali imaginávamos que iríamos atingir um determinado número de alunos com pouco mais de um ano. Esse número foi atingido com menos de 3 meses. Nos vimos obrigados, com um problema bom, por sinal, de fazer mais investimento para dar atendimento à demanda, ou seja, precisávamos aumentar a nossa capacidade operacional e dali começamos a abrir unidades após unidades. Nosso negócio é muito intensivo em capital e naquele momento que nós abrimos a primeira unidade, isso ficou muito claro para a gente. Obviamente existe um bom ramp-up, o break-even em termos de custo operacional, ele se equilibra rapidamente, mas é intensivo em capital. Hoje a unidade nossa custa entre 13 e 4 milhões de reais. Então naquele momento nós nos vimos muito obrigados a crescermos com alavancagem, né, financeira, bancária. E começamos a abrir uma segunda unidade em Boa Viagem, a terceira unidade em Iguatemi, Salvador, do lado do shopping da Bahia. Depois abrimos a quarta operação no shopping Mangabeira, em João Pessoa, e por último a quinta operação na Barra, dentro de uma Walmart Barra, em Salvador. Vimos que o nosso negócio tinha um grande potencial, sobretudo pelo segmento que nós atuamos, que é um segmento que o mercado caracteriza como low cost, low budget, a gente gosta de chamar de value for money. Por quê? Porque a gente entrega muito valor por um preço absolutamente acessível. E a partir daquele momento, nós decidimos, nós vimos que o market share no Brasil também, em termos de crescimento, foi bem interessante. Nós vimos que em 2012, por exemplo, o total do segmento low cost no mundo representava 8%. Em 2016, esse número foi para 16%. E 2 anos subsequentes, esse market share hoje de pessoas que frequentam esse gênero de academia de ginástica está em 21%. O que é que significa isso? Que ele é o grande driver de crescimento no Brasil, né, e no mundo. Isso foi planejado? Não, aconteceu... Planejamos. Nós vimos que isso vinha crescendo no Brasil. A primeira academia value for money ou low cost, existem divergências em relação a isso. Tá? A minha opinião, ela se iniciou na Alemanha, em 1997, e se amplificou nos Estados Unidos na década subsequente. No Brasil, a primeira academia de ginástica, ela foi inaugurada em Belém e se popularizou no Rio de Janeiro. Então, não fizemos um planejamento efetivo disso, de qual seria o nosso caminho, né, em termos de volume, etc., até porque nós não imaginávamos que estaríamos com esse número de operações hoje, há algum tempo atrás, mas sabíamos que era um segmento absolutamente factível em termos de crescimento e que tinha muito potencial para entregar ainda. Então, quando abrimos a primeira unidade, não abrimos só com musculação, abrimos agregando o que a gente chama de mais offering, né, mais serviços. Então, nós temos hoje uma academia de ginástica com musculação, mas temos também o self-ritmo, que é um produto, uma ginástica, que a nossa primeira unidade já começou com esse tipo de produto. Temos hoje o funcional, que é o self-intense, que é uma grande tendência mundial e quando a gente analisa as tendências mundiais pelos 10 maiores especialistas do mundo, funcional é um driver de crescimento muito relevante. Temos também a self-extreme, que é uma atividade de circuito de 30 minutos, metodologia HIIT, com queima calórica intensiva, e a musculação propriamente dita, né? Então hoje
a nossa proposta de valor ela é muito competitiva porque ela não é apenas de musculação, ela é um modelo que ele é mais competitivo, mais amplo, o offering é mais vasto. Então existe muita oportunidade de crescimento em função disso que vem acontecendo no Brasil. Léo, conta um pouquinho como foi desenvolver os produtos de vocês, a entrega. Então, como foi que isso foi concebido? Não foi uma coisa desde o início ou com o tempo isso foi se construindo? Conta um pouquinho. Foi se construindo, né? Toda vantagem, a gente costuma dizer que toda vantagem competitiva ela é temporal e entendemos que ao longo do tempo há necessidade de transformação. Então existe um intercâmbio muito forte de executivos da companhia que eles rodam o mundo. Então existem diretores aqui que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos, acabamos de ter a diretora de marketing voltando da NRF Nova York. Então sempre na busca de melhores práticas, troca de conhecimentos e implementação de diferenciação competitiva que a gente acredita que isso sim transforma através de uma proposta de valor diferenciada. Nós conseguimos nos multiplicar, de uma forma alinhada ao crescimento do negócio. Não é fácil, por exemplo, dobrar de tamanho, a cada ano, sem tomar alguns cuidados de captura de sinergia, por exemplo, de economia de escala. Então, você tem uma estrutura de escritório, de SG&A, de overhead muito significativa para garantir o que a gente quer, garantir de entrega de valor. Se a partir do momento que você cresce, que se decida crescer e que não vá se capturando sinergia, que não vá se capturando economicidade, certamente você começa a crescer com deseconomia de escala e isso é algo muito ruim para o negócio, né? Então nós crescemos muito com essa preocupação de entregar algo melhor, algo diferenciado, buscando melhores práticas no mundo e sobretudo escutando muito o nosso cliente que nós chamamos de convidado. Então tudo isso faz parte de uma métrica que nós acompanhamos de forma muito disciplinada e isso mostra para a gente que estamos no caminho de construção de valor, de continuidade, de longevidade. E aproveita e fala um pouquinho sobre a questão da cultura. Qual é a importância da cultura para vocês e qual é esse trabalho de estar sempre desenvolvendo e mantendo uma cultura, principalmente num grupo que cresce tanto, quais são esses desafios? Legal. A cultura, eu acredito que ela de fato é a força motriz da companhia. Não adianta capacitação, não adianta planejamento, a gente costuma dizer que a cultura come o melhor planejamento no café da manhã. Então a gente precisa de fato ter e trabalhamos com a cultura que ela seja inerente aos valores da companhia. Isso ajuda a multiplicar, a transformar e sobretudo a guiar as ações do dia a dia. Fizemos uma pesquisa recente onde o propósito, a cultura da companhia foi apontada por 94% dos nossos funcionários como guiador das suas atitudes no dia a dia. Isso é muito relevante. Principalmente numa operação como a nossa, dispersa, com milhares e milhares de convidados, em 13 estados, daqui a pouco 17 estados. Então é fundamental que a capabilidade, que é a capacidade de reproduzir o mesmo nível de serviço por diferentes pessoas em diferentes lugares, ela se mantenha na rede de forma mais homogênea. Então a cultura, ela transforma, ela gera valor, ela cria valor e a gente acredita muito nisso. Então crescer, a dor do crescimento, ela precisa, sobretudo, e aí eu como membro da Endeavor, a troca de experiências com a Endeavor vem me ajudando muito nesse sentido. Porque você tem acesso a pessoas que tiveram movimentos semelhantes, que passaram por dores semelhantes, e o simples contato faz com que caminhos sejam encurtados, né? Errar é excelente, ele constrói valor, dele que não seja o mesmo erro, mas ouvir orientações de quem já viveu aquilo é ainda mais valoroso. Pegando um pouco desse teu lado empreendedor, você já falou das referências, de alguns mentores que tem, então me fala um pouco sobre quem são essas suas referências e com quem você se inspira, quem você procura aprender sempre. Legal. O caminho do empreendedor, ele é bem, no meu caso especialmente, ele é bem solitário. Então você às vezes se depara numa solidão, num pensamento muito só seu, de determinados movimentos que você vai tomar quanto ao dirigente principal da companhia, né? Então hoje eu tenho um apoio efetivo da Endeavor, da qual eu participo. A Cellfit é uma empresa empreendedora, eu sou empreendedor Endeavor também. As pessoas que partem, que me orientam nessa caminhada são diversas. Eu costumo ouvir as pessoas,
Eu acho que ninguém sabe tudo nem demais, eu acho que é sempre o momento de você estar ali ouvindo e aprendendo. Eu tenho essa característica de ouvir as pessoas. E eu gosto muito de um cara que ele não é brasileiro, mas é um cara que pouca gente conhece ele é um cara bem low profile, ele é um cara que busca muita exposição, que é o fundador da Nike. O nome dele é Phil Knight, é um cara que criou algo muito relevante. Eu li aquela biografia, é sensacional. Né? Sensacional, sensacional. Eu li também recentemente a biografia dele. Tem algumas questões guardadas as devidas proporções, sem qualquer presunção minha. Existe uma certa similaridade com o nosso movimento, mas eu acredito que ele é uma pessoa que eu acompanho, que me inspira, e é um cara que me ajuda a tomar algumas decisões, pelo menos quando eu lembro da biografia, quando eu lembro por algumas etapas que ele passou, que isso ajuda a gente poxa, eu estou indo por aqui, eu já vi isso acontecendo, será que isso vai gerar algum impacto positivo ou negativo? Pensando sempre no propósito, na cultura da companhia. Mas o nosso papel como empreendedor, ele costuma ser bem solitário, né? E hoje você com dezenas de unidades e uma operação já grande, mais de 1.000 funcionários, né? Aproximadamente 1.500 funcionários atualmente. Certo. E como é que você faz para gerenciar seu tempo, suas prioridades? Como é esse desafio hoje? É difícil, né? Não é fácil. Mais uma vez, eu dependo muito da equipe. A equipe ela é fundamental nisso. Mas eu tomo algumas decisões que me ajudam na produtividade do dia a dia. Por exemplo, 30% da minha agenda precisa estar livre no dia a dia. As temáticas que precisam ser tratadas no dia a dia são sempre iniciadas pelas mais complexas, nunca pelas mais fáceis. Ter 30% da sua agenda livre te ajuda a ter alguns insights, a pensar, a participar de discussões e conversas que não estão programadas e, consequentemente, você se consegue manifestar mais presente, né, e nortear algumas outras questões. A agenda, ela é difícil, às vezes você tem que bloquear algumas questões, principalmente para a gente, para a Selfit. Um dos executivos, de forma geral, viajam muito para fora. Agora mesmo, no próximo mês, eu estou indo para San Diego, participar de uma feira internacional. No mês subsequente, estamos indo para a Alemanha, uma feira de tecnologia e marketing, também do segmento fitness. Então, tentar harmonizar isso é uma ciência, mas que ela é fundamental para o dia a dia. Eu acredito que ninguém cria nada relevante trabalhando 8 horas por dia, né? Então, eu costumo dizer isso para a equipe. A gente precisa realmente estar presente e fazer as coisas acontecerem. E a agenda, ela tem um valor estratégico muito relevante. Ô Léo, e no planejamento de vocês, tem lá que em 2022, 2023, vocês buscam ser a maior empresa de rede de academias próprias do Brasil, né? E já é um sonho que está bem próximo. Então, assim, qual é o sonho grande de verdade de vocês? Temos alguns sonhos grandes, né? Acho que o maior deles é a capacidade que nós temos de continuar e queremos continuar transformando a vida das pessoas, né? Seja na questão da recuperação da autoestima, seja através da questão da eliminação e redução de algumas doenças. O Brasil, como eu falei, ele é um dos países mais sedentários do mundo e da América o mais sedentário. Então temos alguns títulos que nós precisamos retirar, são títulos negativos, e eu acredito que o condicionamento físico ele vem muito para ajudar isso. E nós queremos transformar isso, né? Nós queremos de fato transformar a vida das pessoas como vemos fazendo. Porque lideramos ações que transformam vidas. Isso para a gente é o mais impactante. Mas Léo, brigadão. Para mim foi uma aula poder aprender assim sobre crescimento, sobre cultura, sobre como tocar um negócio em expansão, velocidade. Então, brigadão. Obrigado. Foi um prazer imenso. Prazer, meu. Muito obrigado, gente. Valeu.